bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao meu curso educacional. Essa nossa fala inicial é para te dar as boas-vindas para esse projeto de preparação para a primeira fase que começa agora. Meu nome é Marco Antônio Araújo Júnior, eu sou um dos fundadores do meu curso educacional e sou professor de ética profissional. E agora eu vou falar um pouquinho da nossa metodologia de estudos. Toda vez que um piloto vai pilotar um avião de um lugar a outro, ele tem que pegar um plano de voo. Nenhum piloto entra no avião sem olhar o plano de voo e sem verificar o trajeto, o combustível, se tem turbulência ou não, condições de tempo, condições de temperatura, tudo isso ele vai verificar antes de começar a voar. Muita gente não passa no exame de ordem porque não faz um plano de voo, porque sai se preparando de forma desorganizada, porque não consegue juntar os elementos importantes, porque não sabe o que é bom ser feito e o que não é bom ser feito. Muita gente presta o exame de ordem mais de uma vez e não entende por que não consegue a aprovação. Às vezes isso começa a bater pesado a ponto da pessoa achar que o problema é com ela. Ele vê gente passando, vê pessoas passando, vê pessoas que nem estavam tão preparadas assim passando e fala, putz, será que é comigo? Será que eu não estou preparado? Será que eu não sou bom? Às vezes começa até a pegar pesado. Será que eu não sou burro, não? Será que eu não devia ter feito outra coisa? Será que não é hora de eu trocar de carreira, de profissão? Tudo isso bate pesado porque o exame tem sido muito rigoroso. O exame tem uma metodologia de aplicação, tem uma dinâmica de aplicação que é muito rigorosa. E aí os candidatos que não estão preparados ou alinhados com isso não conseguem sair do ponto A e chegar no ponto B, sair do destino, sair do local que está para chegar no destino, se não fizer um plano de voo bem feito, né? Se não desenhar um plano de voo bem feito. E talvez essa conversa do plano de voo pareça ser meio chata, mas ela é a mais importante para você começar seus estudos. Se você não entender a metodologia e não começar por ela, você vai estudar de forma errada, você pode no meio do caminho desistir, você pode no meio do caminho se desestimular, você pode no meio do caminho achar que não tá bom, não tá legal, e aí quando você vai para a prova, você não passa. Ou você tem a péssima experiência de ficar por uma ou duas questões e não anula o que você precisa. E aí começa a colecionar frustrações. Por isso, a gente tem aqui desenhado no meu curso uma metodologia. Para nós, a gente acredita que o exame de ordem ele se pauta em 3 estruturas, em 3 bases. Não tem outras bases que pautam o exame de ordem, senão 3 bases. A primeira delas é conteúdo. Então, para você passar na prova, você precisa ter conteúdo. É por isso que você está fazendo um curso preparatório, né? Não é um conteúdo qualquer, é um conteúdo organizado e atualizado. Se você pensar que é um conteúdo qualquer, que você pode assistir qualquer aula que está disponível em qualquer lugar, eu vou dar uma olhada aqui, eu vou dar só uma lida no texto de lei, às vezes esse é um erro ruim de quem começa a estudar para exame de ordem. O conteúdo tem que ser organizado e tem que ser atualizado. No exame 39, das 80 questões, mais da metade, 41 questões, tratavam de temas novos dos últimos 2 anos da legislação. Então, o examinador adora perguntar o que mudou recentemente, adora perguntar o que está novo na legislação. Então, 41 questões eram de temas da legislação dos últimos 2 anos. Então, tem que ter um conteúdo organizado, um conteúdo atualizado. Não passa na OAB quem não sabe minimamente aquilo que a prova pergunta. Tá? Então não dá para você considerar que eu vou passar com sorte. De vez em quando eu vejo o professor postando nas redes sociais, olha, vamos aprender a chutar, porque 20 questões é da A, 20 questões é da B, 20 questões é da C, 20 questões é da D. No exame 39 foi exatamente assim, 20 questões de cada uma. O problema é qual a questão da A, qual que é da B, qual que é da C. Isso é loto. Se você parar para jogar desse jeito, joga na Mega Sena. Você vai ficar milionário e não vai precisar do direito. Não é essa a dinâmica de estatística que a gente vai precisar estudar. Não, a gente vai precisar estudar conteúdo focado, atualizado, que é isso que vai mudar a diferença para você. Só que só conteúdo não passa na prova. Se você conhece alguém muito bom, aquele teu amigo de sala, aquele amigo que estudou com você, que tinha o melhor caderno, que tirava as melhores notas na graduação, bom pra caramba, que você olhava e falava, esse cara vai ser o melhor advogado, e que não passou na prova ainda. E você deve conhecer também o cara do bar. Aquele cara que vinha de vez em quando, que era mediano, que nem era um cara tão conhecido, mas que já passou. Por quê? Porque só conteúdo não aprova. Precisa de conteúdo e mais coisas. Para nós, o segundo pilar da dinâmica de aprovação é o planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um pouco do que eu disse no começo da minha fala, quando eu falava sobre fazer o mapa de voo, né? Não adianta você ter feito horas de voo, o piloto tem 2.000 horas de voo naquela aeronave. Meus caros, grandes acidentes aconteceram com pilotos muito experientes. Por quê?
Porque eventualmente ele esqueceu de fazer o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é parar e olhar e falar o que preciso ter para chegar onde eu quero. Quais são as ferramentas que eu vou precisar? Eu não quero nem muitas ferramentas, nem poucas. Eu quero as ferramentas necessárias. Planejamento estratégico, no limite, é dizer como se estuda, como estudar, o que estudar e por onde estudar. E aí, eu estou falando aqui de prioridade. Por exemplo, quando eu falo o que estudar. Prioridade. Nós temos 20 disciplinas no exame de ordem. 20 disciplinas. Mas será que as 20 disciplinas são fundamentais? Será que eu preciso saber as 20 disciplinas com o mesmo nível de profundidade? Será que eu preciso saber filosofia com o mesmo nível de profundidade que eu preciso saber direito constitucional? Será que eu preciso saber, vou dar outra disciplina aqui, internacional, com o mesmo nível de profundidade que eu preciso conhecer ética? Resposta, não. Eu preciso saber filosofia, eu preciso saber internacional, eu preciso saber ECA, porque são duas questões que podem me ajudar, eu preciso saber consumidor, que são duas questões que podem me ajudar, mas eu preciso olhar para constitucional, que é muito importante, tem um número de questões muito grande, eu preciso olhar para a ética, não dá para eu abandonar a ética. Eu preciso ter como meta gabaritar constitucional, gabaritar ética, gabaritar administrativo, gabaritar trabalho, gabaritar processo de trabalho. Se eu fizer isso daqui, meu cenário muda muito, a ponto de eu não precisar ter pontos em outras questões. Então, é importante o conteúdo atualizado? É importante o conteúdo organizado? É, mas eu preciso saber o que estudar e o que dar prioridade. Nos cursos que a gente tem no meu curso, a gente vai ter 20 disciplinas. Você vai estudar as 20 disciplinas. Então, você vai rever as 20. Mas você vai estudar as 20 disciplinas, não vai mergulhar nas 20. Você vai mergulhar num grupo menor de disciplinas, que a gente considera as disciplinas essenciais, para fazer a diferença, para mudar o ponto, para mudar o ponteiro na sua prova. Tá? Então, o primeiro passo aqui é entender que o que estudar significa como eu dou prioridade àquilo que é mais importante. Como estudar também é muito relevante, porque isso daqui está relacionado com o seu jeito de aprender. Não adianta. Cada um de nós tem uma característica de aprendizado. Cada um de nós. E o grande problema é que nem todo curso prepara para todas as características de aprendizado. Muitas vezes os cursos preparam de uma maneira única e você tem que se adaptar. Você sai correndo se adaptando. Então tem gente que gosta de, aqui na nossa sala presencial, estou vendo gente com caderno, estou vendo gente com computador e estou vendo gente sem nada. Sem nada. Porque é a pessoa que não precisa anotar. Uma pessoa que não precisa. Geralmente, o caderno e o computador ajudam muito, porque você, quando anota, fixa mais o conteúdo. Mas tem gente, por exemplo, que é auditivo. E quem é auditivo não se liga muito em anotar. Precisa prestar atenção e ouvir. Grava ouvindo. Nós temos 4 tipos de perfil de aprendizagem, 4 tipos de perfis representacionais, o visual, o auditivo, o sinestésico e o digital. E para você poder observar e conseguir os melhores resultados, é necessário que você saiba quem é você. Como você aprende? Pode ser que você tenha aprendido errado desde o seu início de formação até hoje. E aí, quando você se descobre, você vira a chave de aprendizagem. Gente, primeira coisa importante. Estudar não pode ser uma coisa chata. Estudar não pode ser um troço insuportável, senão você não vai conseguir fazer. Senão vai começar e vai parar o tempo todo. Por quê? Porque você não transformou aquilo em prazeroso. Nós não fazemos, em regra, aquilo que não nos dá prazer. Aquilo que não nos leva a alguma coisa. Então, primeiro ponto, eu preciso saber qual é o meu propósito. Eu quero passar no exame de ordem, ser advogado, eu quero atuar em tal área. O meu propósito pode ser financeiro, eu quero ganhar dinheiro. Meu propósito pode ser eu quero ajudar as pessoas. Não importa, qual o meu propósito. Quando eu sei isso, fica mais fácil passar pelas dificuldades. Tá? Segundo ponto, como eu consigo aprender nesse processo de forma que seja prazeroso? Porque senão eu vou achar aquilo um saco. Senão eu vou pegar uma turma de final de semana, eu vou estudar só metade do sábado, a outra metade eu não vou estudar. Senão eu vou comprar o curso e vou achar que só comprando o curso já está tudo bem. Eu já deveria ganhar a aprovação. Como se eu pagasse a academia e só pagando a academia, sem ir à academia, eu já gostaria que no final do mês mudasse meu percentual de gordura. Seria incrível se isso pudesse acontecer. Olha, eu entendo vocês, pelo menos com relação à academia, né? Mas não dá. Não funciona. Só você pagar a academia vai te fazer mais pobre, mas não vai te fazer com melhor percentual de gordura, com maior percentual de massa muscular. Ou seja, só você comprar o curso não vai mudar teu resultado. Você precisa aprender como estudar da maneira mais eficiente e absorver esse conteúdo para que no dia da prova você possa se dar bem sem precisar se punir.
para que você possa entender a dinâmica de prova sem precisar ficar fazendo 5 horas daquela prova e achar que, que você não serve para aquilo. Você serve sim para aquilo, desde que você consiga casar o seu jeito de aprendizagem. Eu vou te dizer uma coisa, nós vamos ter um evento que vai falar sobre como aprender. Tá? E às vezes ele é mais importante do que você estudar, porque primeiro você precisa saber como aprender. E no evento de como aprender, a gente vai falar um pouco sobre isso, então fica tranquilo que a gente vai fazer esse evento e você vai ser nosso convidado, tá bom? Mas é super importante saber como que você estuda, tá? E também por onde estudar. Muita gente estuda pela legislação desatualizada e quando vai para a prova não sabia que tinha mudado a lei. Né? Nessa última prova, muita gente mandou mensagem falando, professor, não cabe anulação dessa questão aqui? Essa questão aqui não está no regulamento geral. Eu falei, lógico que está. Está na alteração, na última alteração do regulamento. Ah, eu estava com o regulamento geral antigo. Não vai passar, não tem jeito. Tem que ser conteúdo organizado, conteúdo atualizado, com essa dinâmica de como estudar, o que estudar e por onde estudar. Tá? E você percebeu, então, que não é só o conteúdo? Tem uma dinâmica de planejamento estratégico por trás disso. Tá? Daí a importância da gente ter uma metodologia. E por fim, gente, tem muita gente que tem conteúdo, tem planejamento estratégico, fez, mas faltou a tal da gestão das emoções. Parece bobagem, mas não é. Tem muita gente preparada que não tem controle emocional, que não consegue entender a importância da prova, a relevância da prova na sua vida, que põe um peso na prova maior do que ele é de verdade e que, embora preparado, embora tenha feito simulado, embora tenha estudado, embora tenha feito o seu melhor, chega no momento da prova, trava completamente. A ponto de sair da prova, ler a questão e falar, mas estava óbvio que era isso. Mas lá na prova não conseguiu. Como se estivesse vendado. Como se estivesse com os ouvidos tapados. A pessoa não conseguiu enxergar o óbvio. E aí dói ainda mais. Porque daí não é só assim, acho que eu sou burro. A pessoa sai e fala, eu tenho um déficit cognitivo. Eu sou maluco. Não é possível. E vou contar uma coisa para vocês, é super comum. Por quê? Se você estuda do jeito errado, e se você não entendeu como é a prova, é como se você estivesse falando uma outra linguagem, você não está na mesma frequência. Manja a frequência, quando a gente estudou lá atrás? Se você está em frequência diferente, a gente não encontra. A gente precisa entrar na frequência da prova. A gente precisa pensar como pensa o examinador. E aí a gente vai conseguir fazer essa prova. E a gente precisa controlar as nossas emoções. A gente precisa controlar aquela voz que fala dentro de nós, fala, de novo você vai começar esse curso. Não vai dar certo. Você já não percebeu que não é para você? Essa voz fala dentro de nós. Ou ela fala, nossa, essa prova é tão difícil. Será que vai dar certo? Será que você vai conseguir? Ou você fala o seguinte, putz, mas por que tem que ter essa prova? Não tinha que ter. Eu não acho justo ter essa prova, mas quando você começou o curso de Direito já tinha. E você vai brigar com uma prova que já existia. Não é isso. A gente tem que entender como ela funciona e a gente tem que passar nela. E dá para passar nela com mais de 40, com mais de 50 pontos. Tem muita gente fazendo isso. Quando você entende esses 3 pilares, você começa a entender que a prova ela não é num contexto de guerra, né? A prova não é um inimigo seu. A prova é alguém com quem você precisa se encontrar, se adaptar, e vocês, no dia da avaliação, vão só bater o gabarito. É isso. Parece simples, né? Do jeito que eu falo, parece simples, mas você precisa simplificar um pouco mais para você entender que é possível fazer essa prova sem você precisar se autodegladiar, se machucar, se ferir emocionalmente, se expor, né, se humilhar. Não precisa de nada disso. É possível fazer essa prova com uma dinâmica de preparação mais leve e tornar esse estudo uma fase prazerosa do seu processo de preparação. A gente está num processo que vai nos levar a um resultado. O processo é mais importante que o resultado. Se você aprender no processo, o resultado vai chegar. Então tem gente que foca só no resultado e esquece o processo. E não consegue chegar no resultado. Esse é o grande problema, tá? Aqui no meu curso a gente montou uma metodologia que também é baseada em 3 pilares. Esses 3 pilares são aquilo que a gente considera importante para a prova. E como que a gente ensina aqui no meu curso? Na verdade, quando eu e o professor Darlan montamos a metodologia, a gente pensou o seguinte, mais importante do jeito que a gente ensina é tentar chegar no jeito que o aluno aprende. Ou seja, o que eu estou falando na prática está relacionado à neurociência da educação.